Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos hoje com um processo de reordenamento do comércio lançado há cerca de 3 meses em Luanda. Com vários passos dados até ao momento e resultados que já se fazem sentir. A nossa equipa voltou a passar hoje por alguns dos lugares onde a venda é proibida. As bancadas do mercado dos combustíveis no município do Kazenga continuam desocupadas. Este é um dos espaços identificados pelo governo provincial de Luanda para receber os cidadãos que vendem em lugares não recomendados. Mas aqui, o governo mesmo, para falar mesmo uma coisa, todo mundo estava vendendo na rua para entrar mesmo aqui mesmo. Para entrar aqui, porque o cliente vai entrar. Agora aqui não está vendendo bem, o cliente não está a entrar. A pessoa estava fugindo, boa de bancada, o cliente não está vendendo, não está comprando nada. Isso, o negócio que estamos vendendo é que estamos vendendo também fora. Tem também pessoa que zunga isso também ali fora. Agora nós estamos pagar ficha, estamos pagar ficha. Ele está vendendo na zunga, está vendendo que nós. Agora, vai ficar como? Sem assim vale a pena nós todos aí na rua. Nosso mercado até o momento tem uma capacidade de aproximadamente 20 mil pessoas. É um número que até aqui não foi nem atingido a sua metade sequer. Nem estamos falando de 10%. Tal como podem verificar, o espaço é vasto, mas ao mesmo tempo encontra-se as moscas. Dos 20 mil, que é o total da capacidade, podemos estar a rondar ali os 100, 150, que é a capacidade que foi utilizada até o momento. No bairro 10 de dezembro, no distrito urbano do Benfica, os armazéns abertos fazem parte de um grupo limitado de comerciantes retalhistas. Dizer que temos orientação expressa em manter os comerciantes, sim, a nível do distrito do Benfica, mas em modelo de retalhista, de alocarmos todos aqueles vendedores que têm interesse em continuar as suas vendas como grossista. Há um espaço disponível pela administração municipal, espaço esse que está alocado no distrito da cidade universitária. A zona da Teixeira, no distrito urbano da Zingombota, até o início do programa de reordenamento do comércio, era tida como uma das mais críticas. Aqui, quase que não se fazia sentir o sinal de proibição em local inapropriado. E também incentivar o cidadão a não optarem pela prática de compras na via pública, mas irem dentro dos mercados. Com início em fevereiro deste ano, o plano de reordenamento do comércio até o momento decorre sem sobressaltos. Nós temos uma fase que é contínua, que é o da sensibilização, que é uma fase que está em curso. Estamos nesta fase de reordenar zonas específicas. Fizemos-la na Via Expresso, Fidel de Castro. Estamos a fazer no São Paulo. De forma localizada, os municípios também estão, ao nível municipal, estão também a aplicar as medidas necessárias para a implementação do plano. E nesta fase não temos razões de queixas. Cerca de 300 lojas e armazéns foram encerrados por prática irregular do comércio. Dos encerrados, 50 estão a ser transferidos para os espaços existentes no município de Viana e Cacoaco, de acordo com a Lei das Atividades Comerciais, que estabelece os lugares próprios para venda a grosso, que não deve ser em zonas urbanas. Não perca também hoje em destaque desenvolvimentos no caso que envolve a agência de viagens Palmeiras e a alegada venda de falsos bilhetes. Também para ver hoje, bairro da Caçaca 2, a situação das mais de 1000 famílias que perderam as suas casas em 2016 e que continuam mal acomodadas. Contas sobre o aproveitamento escolar no ensino primário e os baixos níveis que se registram no país. Favenas no Calumbo, com casos que carecem de intervenção urgente na zona. Otimismo da classe empresarial que foi hoje recebida pelo chefe de Estado. Primeira mensagem do Papa Francisco dirigida aos peregrinos na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Outra vez boa noite. Há novos desenvolvimentos no caso recente da agência de viagens Palmeiras e a alegada venda de falsos bilhetes. O Serviço de Investigação Criminal apresentou hoje a proprietária da agência como detida.
Foi detida hoje a responsável da agência de viagem Palmeiras, acusada pelo crime de burla, por vender mais de 200 bilhetes supostamente falsos. Tudo aconteceu no mês passado, quando alguns passageiros foram impedidos de viajar pela TAG e por outras companhias aéreas do país. Segundo o comunicado da Companhia Aérea de Bandeira Angolana, a agência só emitiu bilhetes de ida e não de volta, como estava registrado no seu sistema. Por que a TAG mantém aqui uma companhia assim? Por que permitiu que chegasse até o ponto que chegou agora, não é? A lesar mais de 300 pessoas? A TAG devia impedir isso há muito tempo. Por isso é que nós queremos que a TAG também ajuda na resolução desse problema. Não queremos, a TAG está a limpar as mãos. Queremos nosso dinheiro de sofrimento, Palmeira. Paga o nosso dinheiro. Queremos nosso dinheiro. Já estamos aqui há um mês. Não tem solução até agora. Durante este período foram feitas algumas diligências pelo Serviço de Investigação Criminal. Avisada na qualidade de gestora desta agência, ter vendido bilhetes de passagens a mais de 400 pessoas que rondam ali um montante de mais de 200 milhões de kwanzas. Dizer aqui que portanto, estes bilhetes foram vendidos, mas não foram validados junto das agências, ou seja, das companhias aéreas TAG Angola Airlines e também da Air Marroco, que naturalmente foi a causa dos passageiros virem frustradas as suas expectativas de realização destas viagens anteriormente marcadas com bilhetes comprados nessa agência Palmeiras Viagens. O Serviço de Investigação Criminal apreendeu hoje a proprietária da agência e será apresentada ao Ministério Público. Vai agora ser ouvida para atos de primeiro interrogatório e, na sequência, ao juiz de garantias para a aplicação das medidas de coação correspondentes ao facto agora que lhe é imputada. Da parte do SIC vão continuar diligências, porquanto o processo está em instrução, e, naturalmente, ainda há mais dados por esclarecer. A precariedade da maioria das escolas primárias do país, insuficiência de professores, má formação são apontados como fatores que estão na base do baixo aproveitamento escolar a nível do ensino primário. É cada vez maior o número de crianças que terminam o ciclo sem o mínimo de aprendizado necessário. A situação atingiu níveis alarmantes. Vários são os desafios que todos os anos afetam o ensino em Angola. No primário, por exemplo, as debilidades circundam por vários ângulos e a precariedade das escolas e qualidade no ensino são dois problemas sonantes. A dificuldade de aprendizagem nas matérias da língua portuguesa e matemática é uma realidade enfrentada em muitas escolas do país. Segundo o Ministério da Educação, vários fatores concorrem para este quadro. Uma das causas, fundamentalmente, é o número de alunos por sala de aula. As turmas são muito elevadas e na primeira e segunda classe, em que é preciso um trabalho individualizado, bastante individualizado, torna-se difícil um professor trabalhar com mais de 45 alunos e fazer com que eles trabalhem, porque o importante é que os alunos também trabalhem. O trabalho prático que falta. A outra causa, ainda dentro da escola, pode ser as condições, número insuficiente de carteiras para o número de alunos que temos. Enfim, são vários fatores. A motivação dos professores é um conjunto de outros que contribuem para que haja esse insucesso. Além das condições que muitas vezes são precárias em várias escolas, do outro lado está também a insuficiência de professores. Por isso, o Ministério da Educação vai ainda neste mês dar abertura de um concurso público para a admissão de 11 mil professores. No quadro da formação de professores, aberta hoje pelo Ministério da Educação, será igualmente refletida a qualidade e balanço do aprendizado específico das duas disciplinas. A realidade preocupa as autoridades à medida que o aumento de casos de alunos que terminam o ensino primário sem saber ler ou escrever tornam-se mais evidentes. Em sala de aula, o objetivo é atingir a nossa sala de aula, porque tudo acontece na sala de aula. O que é que vamos fazer? Vamos fazer uma breve análise do ponto da situação, da qualidade das aprendizagens das nossas crianças na primeira e segunda classe. Isto para ver do ponto de vista
da língua portuguesa e do ponto de vista da matemática. O que é que as nossas crianças, no final da segunda classe, devem saber em termos de língua portuguesa e em termos de matemática. Vamos ver o que é que efetivamente eles foram capazes de aprender neste ano que termina, 2022-2023. Analisadas as dificuldades que encontramos, analisados os pontos que provocam as dificuldades e os estrangulamentos, vamos então, em conjunto com os próprios professores, porque são eles que tudo fazem, verificar o que é que vamos fazer para que possamos mudar aquilo que não nos agrada. A responsável da pasta da educação em Angola sublinhou que as oficinas para os educadores do ensino primário decorrem até amanhã, apesar da complexidade do trabalho. Quanto aos professores do ensino secundário que lecionam mais de 2 disciplinas, Luísa Grilo disse: Neste caso é compatibilizar o número de horas de física com os números de horas de matemática, por exemplo. Reduzir a carga horária de uma disciplina para compatibilizar com a outra disciplina, é o que nós fazemos. De recordar que atualmente o país tem 68 municípios onde as escolas são totalmente improvisadas. O plano do governo é beneficiar até 300 mil crianças através do PAT. E as crianças confinadas no lar de acolhimento Cuzola receberam hoje o governador da província de Luanda, que fez uma visita à instituição que, nessa altura, acolhe mais de 300 crianças e prometeu continuar a prestar apoio. Existente há mais de 40 anos, o Lar Infantil Cuzola tem a capacidade para acolher 250 crianças, porém, nesta altura, tem um número que ultrapassa o estimado, sendo mais do que 300 pessoas. O maior número de crianças acolhidas aqui são crianças abandonadas. É o maior número que nós temos. Depois temos a seguir as crianças perdidas. Apesar do excedente, a diretora assegurou que está salvaguardada a capacidade de resposta para assistência hospitalar, alimentar e educacional. Nenhuma criança aqui no Lar Cuzola fique sem as 3 refeições, tem a escola, tem assistência médica e medicamentosa. Gostaríamos que fosse melhor, mas o básico aqui no lar está assegurado. Os patrocinadores que nós temos, o grupo de empreiteiros do Bloco 17, anualmente disponibiliza um orçamento. O Orçamento Geral do Estado também tem dado o seu suporte. O governo de Luanda tem assegurado aquilo que são os salários dos funcionários e os trabalhadores ainda por contrato, e a Fundação Luíne tem levado a cabo também o seu papel de gestão. Na manhã desta quinta-feira, o governador da província de Luanda constatou as condições atuais do centro, tendo-se feito acompanhar de bens alimentares e brinquedos. O nosso lema tem sido humanizar cada vez mais os serviços do governo provincial de Luanda. E é nesta perspectiva que viemos aqui todos, para que cada um de nós consiga se refletir naquela que é a missão que nós temos de continuar a estar perto das pessoas, de continuar a atender as preocupações e as dificuldades que as pessoas nos colocam. Manuel Homem, que reconheceu o alto rendimento escolar daquelas crianças, disse que o Lar Cuzola vai continuar a receber o apoio do governo provincial. Apesar das dificuldades que hoje temos estado a prestar a nossa atenção não só a este centro, mas ao Centro Luther Rescova e outros que nós temos sob nossa jurisdição e controle. Apesar de ser projetado para o recebimento de crianças, o Centro Infantil de Acolhimento Cuzola também tem adultos com idades entre 30 a 40 anos de idade. Nesta área especial, por exemplo, encontramos adultos, maior parte deles com doenças do fórum psicológico. Um dos graves problemas que nós temos aqui ainda é a permanência de 75 utentes, onde temos crianças e adultos com mais de 50 anos, que são portadoras de deficiências neuropsiquiátricas que não se enquadram naquilo que é a abordagem aqui do Lar Cuzola. Precisam de um espaço condigno, um espaço onde esses utentes sejam dignificados e que tenham os serviços que respondam àquilo que são a especificidade que apresentam. No segundo trimestre deste ano, os dados apontavam para um total de 370 crianças. O número de saídas corresponde
onde há 52, das quais 40 para a reunificação familiar, 4 foram adotadas, 5 transferidas, 1 faleceu e 2 meteram-se em fuga. Voltamos ao bairro Casaca 2, onde vivem famílias que perderam as suas casas em 2016 e que até ao momento continuam acomodadas em péssimas condições. Estamos a falar de mais de 1000 famílias. Desde que destruíram as suas casas para a construção de um supermercado no Zango 3, as famílias que foram transferidas ao bairro Caçanga 2, na comuna do Calumbo, no município de Viana, em 2016, dizem que enfrentam várias dificuldades e que até hoje aguardam pelo realojamento, apesar dos 3 despachos que o governo provincial de Luanda já enviou à administração municipal de Viana. A nossa posição que queremos aqui, queremos o governador de Luanda. O governador de Luanda mesmo, que é Manuel Homem, para nos fazer uma visita ainda aqui, de maneira que ele fez ali no Cacoaco, também os povos daqui estão a reclamar também. Não estão a reclamar? Sim. Queremos sair daqui, mas como é que vamos continuar das bate-chapa? Com 3 despachos, sem o senhor administrador receber despacho, senta o despacho. Isso é brincadeira? Aqui era lavras, era mata, cobra. Aqui não havia nada de maneira que está agora. Nós vivemos num momento tão difícil, muito difícil até não é como o tempo da guerra, não é assim. É muito difícil. De momento ainda esse espaço não nos pertence. Pertence à doutora Adriana e que de cada vez tem vindo aqui nos avisar para nós sairmos aqui. Já recebemos várias vezes, nas 2 vezes consecutivas que eu contemplei, o senhor administrador de Viana, que vão poder sair em 2018, vão poder sair, não saímos. Alguns tornaram-se delinquentes. Alguns tornaram-se delinquentes por não terem empregos. Procuraram lixos no lixo para encontrar algumas coisas, ferros para poder pesar chapas a fim de sobreviver. As 1.200 famílias que vivem aqui no bairro Casaca 2, na comuna do Calumbo, nestas condições, afirmam que neste preciso momento carecem de quase tudo. Aqui questão das doenças, nós estamos aqui, andamos tirar cura tudo, andamos tirar aquele moringa, pisamos para dar nas crianças, para eles conseguirem socorrer, porque não tem hospital, não tem nada, sofrimento está demais. Já morreram 28 pessoas aqui e as mulheres no parto, morreram 5 mulheres aqui. Através de correr no parto, não tem medicamento, vai no CTP, a pessoa tem que ir grave, chega no caminho e está morrendo. Comprávamos 100 kwanza. Para vir aqui para um bidão sem kwanza de 25 litros. E nós aqui não temos condições, as crianças, doença é aquele. E energia não temos, só nas cabanas, se vê escuro mesmo que dormimos. E o administrador municipal de Viana disse que já se fez um cadastramento para o realojamento das famílias. Todos os dias nós procuramos encontrar uma solução para os vários problemas das famílias que se encontram em zona de risco, não deixando de parte essas famílias do Casaca 2. Há todo um apoio do projeto GAMEC, do Ministério da Energia e Águas, do GPL e da administração municipal para encontrarmos a melhor solução para estas famílias. Reconhecemos esta condição, mas estamos a trabalhar para se mudar o quadro sempre e da forma mais responsável possível. Além das 1.200 famílias que vivem em cabanas de chapa no bairro Casaca 2, existem outras sinistradas à espera de realojamento no município de Viana. E olhamos agora para as enchentes nos multicaixas, longas filas que se tornaram uma constante nos últimos dias. Os populares queixam-se da falta de dinheiro nos ATMs e contam também que, em algumas zonas, as filas chegam a estender-se até altas horas da noite. Nos terminais de pagamento, em várias artérias da cidade, sobram cidadãos e falta o principal, o kwanza em espécie. Já estou nessa luta há quase 2 horas. Infelizmente, saber ao concreto não sei. Temos essa que nós temos ouvido, que não há dinheiro suficiente no banco ou no país, mas infelizmente quem deveria nos dar a resposta exata não nos dá. E nós estamos aqui a viver este dilema, este problema. Eu venho do município do Cazenga. Cheguei até aqui para pelo menos tentar encontrar uma solução, né? Visto que os bancos da minha zona também não há valores, então
Por essa razão é que cheguei até aqui, perto da Baixa de Luanda, para ver se encontro uma solução, né, no que tange os valores. A gente já pode constatar que já há uma escassez do Kwanza, né, isso para com os bancos. E um outro fator é que os bancos também não estão a ser credíveis em alguns casos, né? Estou aqui mais de 3 horas, no entanto, até que eu vivo aqui na Samba não tem valores nenhum ATM. Tive que me ausentar até aqui, nesta área, e até agora estou aqui, não sei o que se passa, se não há dinheiro, não sei explicar, estou aqui. O conselho que eu deixo às autoridades ao fins é que resolvam dar uma satisfação ao povo, porque não podemos estar aqui de pé à espera dos valores, né? Que, prontos, né? Que nos expliquem. Nós temos muita coisa para fazer às vezes. Ficar aqui no ATM é muito tempo. A falta de valores monetários nos terminais de pagamento vulgo ATMs faz com que vários cidadãos a nível da capital do país, Luanda, percorram várias distâncias à procura de um caixa disponível. E com a constante falta de valores nos ATMs, os munícipes são obrigados a recorrer a outras saídas muito comuns na capital angolana. Bem perto dos ATMs, cá estão eles, os famosos micheiros apostos com as suas máquinas TPA para resolver a falta de dinheiro mediante a uma taxa adicional. Através da falta de dinheiro no banco, e depois também tem as pessoas que não gostam de ficar muito tempo no bicha, vêm correr aqui para nós, podemos facilitar cada nota, depende do dinheiro que ele quer. Se quer 1000 kwanza, nosso valor é 100 kwanza. Só fizemos isso através também daquela micha de Sense, também está a ajudar. A Rede Girassol tentou contacto com a ABANC e o Banco Nacional de Angola, mas até ao início da noite não tivemos resposta. Audiências e otimismo da classe empresarial do país. Em destaque. Mais à frente no jornal, o Programa Nacional de Combate às Ravinas foi lançado esta quarta-feira na província do Ambo. Onde o Ministro da Construção avaliou igualmente o estado de conservação de alguns edifícios mais antigos. Identificou prédios que devem ser demolidos. O edifício da FAPA, que apresenta um grau deplorável para a habitação, mereceu a visita de Carlos Alberto dos Santos. Os moradores aproveitaram a ocasião para dialogar com o ministro e apresentar algumas preocupações. O prédio não apresenta condições de ser habitado. Essa é a principal preocupação. O ministro das Obras Públicas visitou ainda no Ambo as instalações da Faculdade de Economia, do Comando Provincial da Polícia Nacional, tendo traçado o plano de intervenção. Quanto ao edifício da FAPA, a decisão foi tomada de forma unânime. Não é possível continuar com o edifício no estado em que ela está. Temos mais de 100 famílias, estamos agora a criar numa equipe técnica conjunta entre o Ministério e o Governo da província do Ambo as condições de realojar, são mais de 100 famílias e tão logo criemos, em termos técnicos, viremos então para demolir primeiro e depois criar as condições para construir um novo edifício naquele mesmo espaço. No Ambo existem mais de 70 ravinas que ameaçam cortar a circulação rodoviária e destruir várias infraestruturas. Começaremos a minimizar esse problema que também apoquenta as nossas populações circunvizinhas destas ravinas. Queremos pedir às empresas que ganharam concurso para que cumpram com os 6 meses aqui estipulados. E também, na sua obra social, que nos ajudem a resolver algumas pequenas ravinas. Nós temos, num total, a nível da província, 70 ravinas que nos preocupam. Os moradores da Chiva, que perderam o cemitério local pelo avanço da ravina, falam dos benefícios desta empreitada. O perigo mesmo que nós estamos com ele aqui, é só tapar aí essa ravina, filho. O grande perigo mesmo, em primeiro lugar, é nossos terrenos, que a metade dos terrenos todos foram. E depois o grande perigo também para a estrada.
é de louvar e de agradecer este princípio que o Executivo teve de estancar essa ravina. Nós já vai 20 anos a lutar com essa lavina, mas agora abriu-se mais, porque o cemitério antigamente era aqui. De facto, é uma grande preocupação para a população, porque até por um pouco ia cortar a estrada. Carlos Alberto dos Santos falou do reinício do projeto de autoconstrução dirigida na província do Ambo. O lançamento do programa da autoconstrução dirigida. Como sabemos, o Estado durante muitos anos investiu muito em centralidades, urbanizações, habitação com pendor mais social. Agora chegou uma nova época, é uma viragem do programa da habitação. Nós temos levantados a nível da província perto de 70 ravinas. Nesta primeira fase estão contempladas 16, foram 5 agora, ainda dentro dos próximos tempos serão mais 9 e, obviamente, nos próximos tempos daremos então uma continuidade a esse programa que é amplo. O ato de consignação da empreitada para a contenção e estabilização das ravinas da Munda Paiva e da Chiva foi realizado nesta quinta-feira, sendo que para a conclusão dos trabalhos a previsão é de 4 meses na zona da Munda Paiva, com um orçamento acima dos 700 milhões de kwanzas. Já na Chiva, o prazo é de 6 meses, com um orçamento acima de 600 milhões de kwanzas. O Presidente da República recebeu hoje em audiência várias individualidades, destaque para representantes de associações empresariais do país. O encontro no Palácio foi igualmente dominado pelo atual contexto económico e social que o país atravessa, investimentos e prioridades. Foi uma verdadeira maratona de audiências, num total de 9. Na qualidade de titular do Poder Executivo, João Lourenço ouviu do presidente dos avicultores o pedido de mais apoios para alavancar a produção de carne e de frango. Já a Liga das Associações de Pesca apresentou ao Presidente da República preocupações relacionadas à captura de algumas espécies. Temos já alguma capacidade instalada e se nós começássemos, podíamos partir para as 10 mil toneladas no primeiro ano de produção. Isto tem que se dar crescimento. Se nós olharmos para o plano agrão que prevê 250, 200 mil toneladas de frango em 15 anos, é preciso que esse crescimento paulatino também seja acompanhado de infraestruturas. Se não tomarmos medidas concretas para a recuperação de recursos, podemos ter dias muito negros na pesca. O carapau, essencialmente, está, as corvinas, os cachuchos, a espada, a sardinha. O setor da construção civil está em franco desenvolvimento. Todavia, a indústria cimenteira enfrenta algumas dificuldades, de acordo com o seu presidente. Na sequência, João Lourenço tomou conhecimento das inquietações dos imobiliários de Angola. A indústria cimenteira de Angola debate-se com situações de várias índole, nomeadamente em termos quer da situação do abastecimento de combustível, com alguma estabilidade a nível das unidades de produção. Falamos também com relação à questão dos custos de produção, nomeadamente em termos de algum benefício que eventualmente poderemos obter para fazer face à diminuição dos custos e, consequentemente, do preço do final do cimento. Nós procuramos apresentar alguns mecanismos financeiros, inclusive, para que o imobiliário passe a voltar a andar como andava há uma década atrás. Um deles é uma proposta de diploma alternativo à hipoteca, chamada alienação fiduciária, onde o credor consegue resolver o incumprimento sem o uso de tribunal, então isso estabelece relações diretas entre comprador e vendedor. O atual momento da economia nacional dominou as várias audiências concedidas hoje pelo Presidente da República aos homens e mulheres de negócios. Os empresários saíram daqui com garantias de que o Executivo tudo vai fazer para ajudá-los a resolver as principais preocupações. Os setores da hotelaria e turismo, bem como o da educação, dizem estar prontos para ajudar Angola a desenvolver economicamente. O que nós queremos também é que utilizemos o turismo como uma grande plataforma para atrair investimento estrangeiro. Porque se nós tivermos um turismo forte, claramente que nós também
vamos ter mais investimentos no nosso país, porque as pessoas vão se identificar com o nosso país em termos de segurança, em termos de hospitalidade, em termos de todas as performances que estão ligadas ao turismo. Solicitamos a Sua Excelência, Sr. Presidente, a abertura de uma linha de crédito para o setor da educação. Tal como existe para a agricultura e para a indústria, existe o Banco BDA, por exemplo, gostaríamos de beneficiar de juros bonificados, porque até então nós pagamos juros muito altos e as escolas precisam de fazer investimentos e reinvestimentos todos os anos. A Federação das Mulheres Empreendedoras também levou ao Palácio da Cidade Alta algumas preocupações com realce para a dívida que o Estado tem com algumas associadas. Muitas das nossas associadas, naquelas alturas e há uns tempos atrás, faziam prestação de serviço, por exemplo, a hotelaria e outros trabalhos, não é? E então ficou como uma dívida cativa. Entretanto, passaram-se os tempos, os anos, muitos anos já, e não têm ainda o ressarcimento dessa dívida. Ainda hoje, o Presidente da República recebeu em audiência representantes da Associação de Jovens Empresários Angolanos e do Fórum Internacional de Jovens com as embaixadas. O Executivo decidiu rescindir os contratos de prestação de serviços que tinha com empresas Kenda e Cipro, que estavam encarregues do fornecimento de equipamentos de construção e um centro de formação aeronáutica no novo Aeroporto Internacional de Luanda. Através do despacho presidencial número 187/23, o titular do Poder Executivo rescindiu os contratos com as empresas Kenda e Cipro. Estas entidades iriam fornecer equipamentos e construir um centro de formação aeronáutico no novo Aeroporto Internacional de Luanda. O consórcio Kenda Business Initiative e Cipro, projetos, fiscalização e obras especiais, iria desenvolver duas empreitadas. Uma para acabamento e apetrechamento da secção protocolar VIP, fabrico e fornecimentos de infraestruturas externas e equipamentos do aeroporto, e outra para a construção e apetrechamento do Centro de Formação Aeronáutico. A entrada em vigor destes contratos dependia de algumas condições, como a obtenção do visto favorável do Tribunal de Contas, operacionalização do financiamento e recepção do down payment pelo fornecedor. Entretanto, mais de 2 anos depois da assinatura dos contratos, estas condições não foram cumpridas, o que, associado à não entrega da caução a que as empresas estavam obrigadas, determinou a anulação dos contratos, segundo o despacho assinado por João Lourenço, Presidente da República. Lembrar que a inauguração do novo Aeroporto Internacional de Luanda está prevista para dezembro de 2023. O Estado garante que até setembro estará disponível o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, que, segundo o Secretário de Estado para Planeamento, está praticamente concluído e será apresentado em sede do Conselho de Ministros. O Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 está praticamente concluído, faltando apenas alguns detalhes internos. Segundo o Secretário de Estado para o Planeamento, o documento será discutido e aprovado em sede de Conselho de Ministros para, eventualmente, ser disponibilizado à população a partir do mês de setembro. Estamos agora só a finalizar algumas reuniões ministeriais para clarificar algumas questões relacionadas com os filtros de priorização e ainda este mês ele será aprovado, apreciado, né? E possivelmente aprovado em sede da reunião do Conselho de Ministros, para que a partir de setembro o documento esteja disponível para que todos possamos utilizar esse instrumento como a base para aquilo que será o ciclo de governação nos próximos 4 anos. Milton Reis destacou a participação de Angola na Cimeira de Chefes de Estado sobre Capital Humano que aconteceu na Tanzânia, onde foi aprovada a Declaração de Dar es Salaam, cujo foco é desenvolver o capital humano em África. Documento este que está em conformidade com a Estratégia de Longo Prazo 2050. Desses compromissos estão todos alinhados com aquilo que vem na nossa estratégia de longo prazo. Esses compromissos da Declaração de Dar es Salaam têm como horizonte o ano 2030 e como também é público, né, das discussões que nós fizemos, a nossa estratégia vai até 2050, mas
temos lá as metas, pelo menos decenais, e que permitam claramente verificar que essas metas, esses compromissos foram assumidos nessa Cimeira de Dar es Salaam, estão alinhados com os nossos instrumentos de planeamento. No briefing, no domínio do planeamento, ficou registrado que, para a estratégia de longo prazo funcionar, será necessário pôr a mão na massa, como dinamizador do crescimento econômico inclusivo, da produtividade e da evolução social. Angola e ligação aérea com países vizinhos da África. Em destaque. No Zimbábue foi validada a candidatura de 15 representantes da oposição. O assunto está em destaque no Compacto Internacional, que vai ser desenvolvido a seguir pela Edna Firmino. A Edna já está aqui connosco. Edna, boa noite. Olá, Kina, boa noite. Olá. Boa noite, Simeão. Ora. Boa noite a todos. Um tribunal do Zimbábue validou hoje a candidatura parlamentar dos 15 partidos da oposição que tinham sido desqualificados numa decisão inicial muito criticada. A oposição tem denunciado a crescente repressão, em especial as detenções abusivas de opositores, e acusa o partido no poder de utilizar os tribunais para atingir e silenciar qualquer discórdia. O Zimbábue prepara-se para as eleições de 23 de agosto para eleger o presidente, os membros do parlamento e os conselheiros municipais. Acompanhe agora outras notas internacionais. No segundo dia de deslocação a Portugal e terceiro dia da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, Papa Francisco pronunciou-se esta quinta-feira, às 17h45, na cerimônia de acolhimento no Parque Eduardo VII. Neste primeiro encontro, são esperados muitos milhares de peregrinos, depois de, na terça-feira, cerca de 200 mil terem assistido à missa presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa. A Jornada Mundial da Juventude é o maior acontecimento da Igreja Católica. Nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II após um encontro com jovens em 1985 em Roma. Esta é a 14ª Jornada Mundial da Juventude. Apoiantes da junta militar do Níger planearam uma marcha na capital Niamey hoje para protestar contra as sanções e exigir a saída das tropas francesas que estão estacionadas no Níger. O autoproclamado novo líder do Níger, general Abdourahmane Tiani, disse na noite desta quarta-feira que o país está num caminho de transição para eleições democráticas, uma semana depois de derrubar o presidente democraticamente eleito Mohamed Bazoum. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, cujos chefes de defesa se reuniram em Abuja, capital da Nigéria, a comunidade desencadeou sanções e disse que poderia autorizar o uso da força se os soldados não restaurassem Bazoum ao poder até domingo. Esta quinta-feira marca o 63º aniversário da independência do Níger da França. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, disse num comunicado que os nigerinos têm o direito de escolher os seus próprios líderes. O presidente Cyril Ramaphosa sancionou uma legislação no mês passado onde reconhece a língua de sinais como a 12ª língua oficial do país, juntamente com inglês, isiZulu, Afrikaner e outros, para ajudar a proteger os direitos dos surdos e promover a inclusão. A África do Sul tem cerca de 40 escolas para surdos e uma instituição terciária totalmente acessível a surdos, o que significa que ainda há trabalho a ser feito para melhorar esse acesso. Em África, só 4 países reconhecem a língua de sinais como língua oficial, nomeadamente o Quênia, África do Sul, Uganda e Zimbábue. 10 pessoas morreram e 5 ficaram feridas durante uma operação da Polícia Militar e Civil no Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. 2 dos feridos são polícias militares do BOP. Segundo a PM, as 9 pessoas baleadas são suspeitas de participar da troca de tiros e acabaram por morrer no Hospital Getúlio Vargas. Uma vítima foi socorrida por moradores e não teve a sua identidade revelada. De acordo com informações do setor da inteligência da Polícia Militar do Brasil, é que ocorreria uma reunião de chefes do tráfico de uma facção criminosa na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Da atualidade internacional é tudo. Nós voltamos amanhã com mais informações.
Kina e Simeão, boa noite. Continuação do ótimo jornal. Boa noite, Edna. Obrigada pelas suas informações. Contamos contigo. Bom descanso. Obrigada. Até amanhã. Angola e Togo estão agora mais próximos em termos da ligação aérea. O país recebeu nesta quarta-feira o primeiro voo da Sky Airlines, que partiu de Lomé. Recentemente, Angola deu passos importantes para impulsionar a sua economia e turismo na região, com a inauguração do Corredor do Lobito. Esta infraestrutura apresenta-se como uma medida estratégica para o desenvolvimento do país, permitindo uma melhor integração logística e comercial com o continente africano. Para complementar essa expansão, a companhia aérea Sky Airlines, sediada no Togo, estabeleceu uma nova rota entre Lomé e Luanda, trazendo um aumento significativo na interligação de Angola a outros países de África. As you know, a Sky is a private airline. Luanda é a nossa 27ª conexão e estamos com muito orgulho de poder ligar a África com essa conexão para Luanda. A Sky, também conhecida como a Companhia Aérea Pan-Africana, conecta 26 cidades de 24 países africanos, incluindo 3 lusófonos, nomeadamente Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, fortalecendo ainda mais os laços culturais e comerciais entre estas nações. Nós ficamos muito satisfeitos de saber que a companhia tem conexão com a República de Cabo Verde, com a Guiné-Bissau, com São Tomé, países com os quais temos laços históricos, com os quais também temos uma larga cooperação no domínio do turismo que queremos aprofundar e que estava a enfrentar algumas dificuldades por conta da falta de uma ligação aérea direta. Mas com esta ligação agora que permite fazer essa conexão em pouco tempo, pensamos que é uma grande oportunidade para o turismo. Daqui a 2 meses faremos a ligação Luanda-Nairobi e, como sabem, já estamos a operar com 15 companhias, 15 aviões, nesse caso, para a nossa companhia, a mandar para os vários destinos da África. Gostaríamos de realçar que as várias comunidades africanas que têm as embaixadas cá terão agora facilidade na deslocação para os vários países do West África e Central da África. From Luanda into West and Central Africa. Para o secretário de Estado para o Turismo, essa iniciativa mostra-se como um passo ousado para o fortalecimento econômico de Angola e o fomento do turismo regional. Pensamos que é uma oportunidade que a comunidade angolana, e não só residente no nosso território, tem de tirar proveito no máximo possível desta oportunidade, fazendo a ligação com todos os países para os quais a companhia faz as suas conexões. Com a inauguração do Corredor do Lobito e a nova ligação aérea com Lomé, Angola reafirma o seu compromisso em promover a cooperação regional, consolidando a sua atuação no cenário africano. Além disso, a eleição de Angola como novo presidente da SADC cria uma oportunidade ímpar para o país ampliar a sua influência no continente em busca do crescimento sustentável. Pois é, e Angola está cada vez mais perto de assumir a presidência rotativa da SADC. E as vantagens para o mandato são vistas nos mais variados níveis, como impulsionadoras no plano de desenvolvimento. A paz, segurança e a integração econômica dos países à volta da região da SADC são os desafios de Angola na presidência rotativa da organização. Para este consultório econômico, o Corredor do Lobito pode ser o veículo para a solidificação entre os países do bloco da SADC. Angola tem aqui uma soberana oportunidade para a operacionalização do próprio Corredor do Lobito, fazer com que os países da SADC fiquem mais interligados do ponto de vista da utilização desse mecanismo que é importante do ponto de vista de circulação de pessoas e bens. Sobre uma moeda única e um banco regional, Eliseu Vunge defende. A integração de uma moeda única em termos de grupos em regiões como a SADC é bom. Tanto estava a dar exemplo da própria União Europeia, em que uma moeda única vem a facilitar a questão simples. Tanto a circulação de pessoas que visam para desenvolver as suas atividades econômicas, a facilidade com que se compra num Estado e num outro Estado, isso a moeda única vem a de facto trazer essa vantagem. Mas não podemos esquecer que também tem a ver com os próprios interesses em
saber se os sistemas ou os modelos econômicos da própria região estão assentes naquilo que é o interesse primordial de partirmos já para um banco regional. O especialista afirma que a região da SADC tem tudo para ser um bloco desenvolvido em termos econômicos. Entretanto, defende políticas concretas. No conjunto de todos os países da SADC, tem um PIB avaliado em mais de 260 milhões de dólares. Portanto, é um PIB considerável em termos de junção e tem uma população consumista que pode ser favorável para todos os Estados que estão interligados na SADC. Portanto, está na hora de que, no dia em que vão discutir os chefes de Estado e de governo, para discutirem de facto a SADC como projeto, não só o projeto que antes foi pensado, mas naquilo que tem a ver com o próprio desenvolvimento das populações, que é isso que se quer, Estados mais fortes e que Angola tenha de facto aqui um papel preponderante para aquilo que é o desenvolvimento econômico, a integração econômica dos países, a própria solidificação da paz e segurança na região. Sob o lema Capital Humano e Financeiro, desafios motores para a industrialização sustentável da região da SADC, acontece ainda este mês em Luanda a 43ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo. E termina aqui a edição de quinta-feira de Girassol Jornal, a quarta da semana. Obrigada pela companhia de sempre. O Jornal já sabe, regressa amanhã às 19h45. Conto consigo. Até amanhã. Boa noite.